Amém, irmãos? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Deus vai falar comigo e com você dentro deste texto. O tema da mensagem é: os desafios nos faz forte. Você crê nisso? Que os desafios da vida é para mostrar que nós somos fortes. E Jó é um homem que deu exemplo para mim e para você, irmão. De tudo que ele passou na sua vida, ele não desistiu. Ele não parou. Em circunstância alguma ele parou. Diz assim o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos ficar até aí. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós que estamos aqui nesta noite, já ouvimos falar sobre a história de Jó. Se você ler o primeiro versículo, ali já é o quê? Uma afirmativa que Jó era um homem diferenciado de todos os homens daquela cidade. Porque a Bíblia começa, vira o versículo para mim, por favor. Olha lá. Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então vamos lá. Deus ama pessoas sinceras. Deus conhece o momento que eu e você estamos vivenciando. Mas o que agrada a Deus é a sinceridade do coração do homem ou da mulher. O que agradava Deus de Jó? Porque ele era um homem sincero. O que é ser sincero? O que você entende de ser sincero? Você já parou para pensar? O que é ser sincero? Ser sincero é quando eu e você chegamos aos pés do Senhor e mostramos para Ele qual a condição que nos encontramos. Assim era Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. No total, era 10 filhos. Uma coisa que me chama a atenção, tudo que Jó ia fazer a respeito dos seus filhos, ele fazia em secreto com Deus. Era raro quando Jó reunia toda a sua família para promover um encontro. A maioria das vezes, Jó se levantava durante a madrugada e falava: Senhor, se porventura os meus filhos pecaram contra ti, perdoa. O que agradou a Deus em Jó? A sinceridade. Como nós agradamos a Deus?
Tem pessoas que acham que agradar a Deus é simplesmente trabalhar para Ele. Eu vim aqui na igreja, toco um instrumento, faço um louvor, trago uma mensagem, trabalho de diaconato, diaconisa. Não é isso, irmão. Deus quer ver a sinceridade do nosso coração. Nós vamos aprender. Existem pessoas que estão servindo a Deus por medo. Porque tem medo de morrer e ir para o inferno. Deus não quer que eu e você servimos a Ele por medo. O que nos faz passar momentos difíceis, escolhas que fazemos, traz consequência. E muitas das vezes, nós ouvimos assim: você está passando por isso porque Deus está te castigando. Dá a entender que Deus é mau. Quando eu expresso o castigo, dá a entender que Deus é um Deus maldoso. Não. Quando Deus falou com Adão e Eva, Ele falou assim: de todas as árvores vocês podem tocar e comer, mas a que está no meio do meu jardim não toca, porque pertence a mim, cabe a mim tocar. Porque o dia que vocês tocar ou comer, certamente morrerás. O que Deus fez para eles? Deus mostrou a escolha que está diante de mim e de você. Deus sabia que Adão e Eva ia errar. Sim ou não? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus já sabia que Adão e Eva ia optar pela escolha do seu coração. O que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem. Às vezes você vê as pessoas falar assim: eu faço aquilo que eu sinto no coração. Não faça isso, irmão. Porque tem hora que nós sentimos coisas que, se nós praticarmos, vamos nos distanciar do Senhor. Então vamos lá. Homem que não se esconde. O que Adão e Eva fez? Quando eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? E qual é a primeira coisa que eu e você fazemos quando nós pecamos contra Deus? Nos escondemos, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está escutando. E Jó não escondia. Jó se apresentava todos os dias diante do Senhor, independente se ele tivesse pecado ou não pecado. Ele não se escondia. O que está acontecendo hoje? Os cristãos da igreja do século 21 estão pecando, estão se escondendo, achando que Deus não está vendo. De Deus não escondemos nada. E Jó não escondia. Que não era hipócrita. Você vê muitas pessoas
andando errado, mas ele se sente santo. Nós estamos vendo isso aí nos altares das igrejas do século 21. O pecado está sendo escandalizado dentro da igreja e a hipocrisia está dominando os altares. Aonde está a sinceridade do homem e da mulher de Deus? O homem acha que Deus não está vendo. Deus vê um coração sincero. Deus sabe como estou aqui hoje. Deus sabe como você chegou aqui hoje. Deus sabe quando você iniciou a sua semana, domingo. Não foi fácil para você chegar aqui hoje. Porque muitos desafios você enfrentou para estar aqui hoje. E um dos desafios, Satanás lançando na sua mente: desista, pare, não ore mais, não busca mais. É isso que ele quer. E Jó dá um exemplo para mim e para você, irmão. Nós vamos ver o que esse homem passou, mas não desistiu. Passamos por momentos de crise, momentos que não temos vontade de orar. Quem aqui está enfrentando crise? Tem crises na nossa vida, né, irmão? Que nos impede de prosseguir, de caminhar. Paramos de orar, paramos de buscar, paramos de ler a Bíblia, paramos de jejuar, largamos os compromissos com Deus de lado. Mas Jó dá o exemplo, ele não desistiu. As crises vieram na sua casa, mas ele não parou de orar. Não esconda os seus erros, confesse, seja sincero diante do Senhor. Irmãos, às vezes você vê pessoas atrás de pessoas que é eloquente. Ele fala tanta palavra em cima do altar que você não consegue compreender nada de tanta coisa que ele falou. Ele usa tanta língua portuguesa ou estrangeira que você não entende nenhuma das duas. Deus está mandando eu ser simples, sincero. É o que está aqui dentro. Não é o que está aqui fora. É o que está aqui dentro. É o que está batendo aqui dentro de você, ó, pulsando. É isso que Deus quer de mim e de você. Sinceridade que vem do coração e da alma. Jó chegava para Deus sincero, confessava: se porventura eu tenho pecado, me perdoa, me ajuda. É isso que nos faz vencer, irmão. É quando nós confessamos para Deus o que nós estamos passando. É você se lançar e colocar qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, qual é o seu obstáculo. Quando você coloca, Deus se coloca de pé ao meu e o seu
favor. Segunda, retidão e integridade. Sabe o que significa isso? Jó era direito, direto e alinhado. As três coisas andavam com Jó. Irmão, ele não se desviava. Por mais que os desafios vinham, ele não se desviava. O mal quer nos desviar. Os problemas querem nos desviar. As lutas querem nos desviar. As crises querem nos desviar. Mas Jó era reto, íntegro, característica. Ele não era dividido em seus próprios pensamentos e atitudes. Sabe por que muitas vezes nós fracassamos? Por causa dos nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque quando vem o desafio, nós não vamos aos pés do Senhor. Nós queremos resolver com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É mentira? Mentira ou verdade? Como você reage? Você busca em Deus orientação ou você vai agir conforme o seu pensamento e as suas atitudes? Temos que ser desta forma íntegros em nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu tenho que me relacionar com o pastor, um relacionamento íntegro, sincero. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas batem nas suas costas com um punhal na mão. Hoje eu ouvi um debate. Como você reage quando as pessoas criticam você? Como você reage? Você continua amando ela ou você odeia ela? Olha só, irmão. Jó venceu tudo isso. Nós vamos ver que quando os desafios começaram a chegar na casa de Jó, foi um atrás do outro. Ele não teve tempo de organizar pelo primeiro, pastor. As notícias foram chegando. E aonde ele buscou auxílio? Nos seus joelhos. Na oração. Terceiro, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Tem pessoas que têm medo de Deus. Como eu já falei, ele tem medo de Deus porque tem medo de ir para o inferno. Eu não tenho que ter medo de Deus. Eu tenho que ter temor e respeito. Reverência. Assim é o filho com o pai. O filho não tem que ter medo do pai. Ele tem que ter respeito. Porque quando o pai vai corrigir, ele tem que dar ouvido à correção. Porque se não der ouvido à correção, o preço a ser pago vai ser alto. Deus quer nos corrigir nesta noite. Deus quer que eu e você paramos de ter medo dele. Temos que temê-lo e ter respeito. Elas só buscam a Deus porque tem medo de ir para o inferno. O que está acontecendo hoje? Muitos pastores estão colocando medo nas suas ovelhas. Porque eles pegam a palavra e ameaçam as ovelhas. Quando eu sou ameaçado, eu sinto medo.
É o que está acontecendo hoje. Os líderes estão ameaçando. Se você não fazer isso, Deus não vai te abençoar. Se você não fazer isso, você vai para o inferno. Ei, a salvação já foi dada a mim e a você. Nós só perdemos a salvação se fazermos escolhas erradas. Então vamos lá. Ou de ser castigado. Tem pessoas que falam assim, se eu errar aqui, Deus vai vir e me sentenciar, vou sentar nesse banco e ficar de castigo. Não. Deus corrige o filho que ama. Até para corrigir, irmão, Deus é amoroso. Porque Ele vai usar a palavra. E a palavra, eu e você, lemos ela todos os dias. Mas por que vai ter consequência? Pela escolha que eu fiz. Foi Deus que me castigou? Sim ou não? Não. A consequência da minha escolha. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É Deus me castigando? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar, irmão? Sim ou não? Por que tem a consequência? Por causa de Deus? Não. Por causa de mim, de você, de nós, pelas escolhas que fazemos. Porque a Bíblia já deixou claro. O salário do pecado é a morte. O pecado tem o seu salário. O que Deus falou lá no início? O que Deus falou com Adão e Eva? O dia que comer, certamente morrerás. E o que a Bíblia está dizendo aqui na frente? O salário do pecado é a morte. É Deus castigando? É Deus sendo maldoso? É Deus sendo mal? Não. É a escolha que fizemos. Eu falei que uma vez e torno a dizer, a chave do sucesso está na minha mão e na sua mão. Não está na mão de Deus. Não está na mão do pastor. Não está na mão da igreja. Está na sua mão. Está na minha mão. É nós que fazemos escolhas das portas que vamos abrir na nossa vida. E Jó era um homem reto, sincero diante de Deus. Deus é um Deus que está perto. Deus está perto de você a todo instante. Ele só quer que eu e você confessamos. Para Ele nos abraçar. Para Ele andar de mão dada comigo e com você. Ele está perto. Mas Ele quer que eu e você sejamos sinceros. Se sofremos, não é por seu castigo, mas como consequência de nossas escolhas e pecado. Temer a Deus é respeitar e honrá-lo. Qual é a função do filho? Respeitar o pai, respeitar a mãe, honrar o pai, honrar a mãe. Filho que aqui está. Eu já desonrei meu pai, eu já desonrei minha mãe e paguei um preço alto. E o preço foi de ser até preso. A Bíblia manda honrar o pai e a mãe para que seus dias se prolongam na terra. Filhos que estão aqui, quer viver mais tempo nessa terra? Honra teu pai e tua mãe, porque eles querem o melhor para vocês. Assim é Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas para receber o melhor, eu tenho que respeitá-lo e honrá-lo. Como eu respeito e honro? Obedecendo a palavra. Jó foi bem sucedido porque ele fazia tudo isso. Quarto, desviava do mal.
Vou segurar aqui um pouquinho. Aí você fala, cadê os desafios? Primeiro desafio. Satanás, um belo dia, estava rodeando a terra. E os filhos de Deus se apresentou. E quando os filhos de Deus estavam se apresentando, no meio estava lá Satanás. E Deus olha e fala assim, o que você faz aqui? Eu estava passeando pela terra, eu vi um homem lá em Ur, ele te adora, porque o Senhor dá a ele riqueza, porque o Senhor dá a ele bens, porque o Senhor deu a ele a muitos filhos, ele tem muita membros, servos. Hoje não é diferente, né, pastor? Hoje não é diferente. Hoje tem gente que fica assim, eu tenho isso, tenho aquilo outro, é Deus isso, Deus aquilo. Nós vamos aprender aqui, irmão, que ter Deus nas nossas vidas não requer de ter posse. Aí Satanás fala, Deus, ele te adora, porque o Senhor dá tudo a ele. Aí Deus falou assim, eu vejo uma coisa nele que você não vê. Você vê Jó por fora. Eu vejo Jó internamente. As pessoas olham para você por fora. As pessoas olham para mim por fora. E quando elas nos olham por fora, se levanta o auto-julgamento. Porque muitos olham para mim, para você, e dizem assim, mas quem é esse menino aí? Quem é essa mulher aí? Quem é essa mulher aí, essa moça? Para estar lá no altar, pregando, louvando, tocando. Quem é ele? É o que Satanás faz. Quando ele chega diante de Deus, ele vê você e eu, ele começa a conversar com Deus. Aí Deus falou assim, vamos fazer uma coisa. Você vai tirar, preste atenção, você vai tirar tudo que ele tem. A única coisa que você não vai tocar é na alma dele. Até na carne dele, eu vou deixar você tocar. Satanás pensou duas vezes? Não. Ele caiu com um raio. Aonde? Na casa do homem íntegro, reto, temente, sincero. A quem? A Deus. E se desviava de quê? Do mal. Por quê que esse desafio veio na casa do homem de Deus? Talvez esse é o seu questionamento. De muitos anos que você serve a Deus. Talvez você fica murmurando. Talvez você fica questionando. Talvez você fica colocando Deus na parede e perguntando, eu te sirvo há tanto tempo, por que essa luta está vindo na minha casa? Por que esse problema está vindo na minha casa? Tem desafios. É para Deus nos testar. O que aconteceu? Jó ficou enfermo, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os gados, Jó perdeu os amigos e perdeu mais. A mulher chegou perto dele e falou assim, amaldiçoa esse Deus que você serve e morre. Quando ele era rico, a mulher estava do lado. Mas quando veio um momento de desafio, ela foi a primeira a sair do barco. Vamos abrir um parênteses? Como está sendo o casal dentro de casa, quando os desafios surgem? Será que só um fica no barco? Será que o homem está chegando perto da mulher e falando, eu estou fora? Ou a mulher está chegando perto do marido e fala, eu estou fora. Você vai passar por esse desafio sozinho? Jó olhou e falou, mulher, tu fala como uma louca, sem entendimento, o bem você aceitou, agora que veio o desafio de Deus, você não quer aceitar, foi embora. Sabe o que restou para Jó, irmão? Um pedacinho de telha. Eu pergunto para você nessa noite, dentro dos desafios da sua vida, o que está te restando? O que você está carregando? Quando os desafios chegam na sua casa?
o que sobrou para ele foi só um caco de telha. Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a terra, perdeu toda a riqueza, perdeu todo o gado, perdeu sua família por inteiro, perdeu os melhores amigos. Quando eu e você estamos na prova, os primeiros a nos abandonar é aqueles que se diz amigos. Amigos que são amigos, não te abandona, te abraça e caminha contigo. Existem muitos interessados no que você tem, no que você pode dar para ele, o que você pode fazer para ele. O verdadeiro amigo anda lado a lado. Como aqueles 4 homens levou o paralítico até Jesus. A multidão não foi problema. O telhado não foi problema. A altura não foi problema. Somos amigos seu. Você está paralítico, somos seu amigo, mas vamos te levar num lugar que vai mudar a história da sua vida. Os 4 entrou lá, desceu o telhado com o homem paralítico. Mas quando eles saíram, andaram 5 junto com a cama nas costas. Esse é o verdadeiro amigo. Qual é o verdadeiro amigo hoje? Jesus Cristo, que nos carrega todos os dias e troca o fardo leve e some o nosso fardo pesado. Qual é o amigo que faz isso por você? Aqui na terra, se você tiver um amigo como esses 4, valorize. Jó perdeu tudo, mas uma coisa ele não perdeu: o temor, o respeito, a fé, ele não perdeu. Eu posso perder tudo. Eu nasci nu, hoje eu estou vestido, hoje eu tenho um lugar para morar. Jonas falou, eu nasci nu e nu vou voltar para o ventre da minha mãe. Irmão, quando nós morremos, nós somos jogados numa pedra gelada, ficamos com um bonequinho para lá e para cá. Quem está limpando, quem está vestindo, faz o que quiser. E Jó falou assim, eu vou voltar nu de novo para o ventre da minha mãe. Mas eu não vou perder a minha esperança e a minha confiança em Deus. Desviava do mal. Jó desviava do mal. Ele não brincava com o pecado. Hoje a igreja do século 21 está brincando com o pecado. Ele não brincava de servir a Deus. Hoje a humanidade está brincando em servir a Deus. Temos que fugir do pecado, da prostituição, das paixões da carne, como José fugiu quando ele era governador do Egito. O que aconteceu? Existem 2 desafios. O que você vai atrás dele é aquele que bate na sua porta. José estava dormindo. Talvez ele estava sonhando com o sol, a estrela, a lua, os fechos. Tudo aquilo ali vindo na mente, de repente vai lá assim, ó. Quem foi lá? A mulher de Potifar, com o inferno inteiro no corpo dela, querendo fazer aquele jovem pecar contra Deus. O que aconteceu? A roupa ficou na mão da mulher e ele fugiu. Se desviava do mal. O que Jó fazia? Desviava do mal. É isto que eu e você temos que fazer. Não enfrenta o mal. Fuja do mal. Não enfrenta o pecado. Fuja do pecado. Porque muitas vezes a pessoa assim, a carne é fraca. Mas o espírito que habita dentro de você, ele é fraco? Ele é fraco? Mas o ser humano do século 21, da igreja, usa isso. A carne é fraca, mas o Espírito que está dentro de você. Antes de eu pecar, o Espírito Santo me aciona. A sirene
Servir a Deus requer renúncia. O que está nos afastando de Deus? Renuncie nesta noite. Passou pelos desafios, permanecendo firme, não murmurou e saiu do desafio, agradando mais ainda a Deus, conhecendo mais ainda quem era Deus. Irmãos, alguns estudiosos dizem que o livro de Jó é um livro muito antigo da Bíblia, e Jó conhecia Deus só de ouvir. Mas no capítulo 42, versículo 5, muda completamente a história. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Se você pegar o capítulo 42 em diante, Deus deu 4 vezes mais de tudo que Jó tinha. Restituiu esposa, restituiu filhos, restituiu saúde, restituiu riqueza. E Deus falou: não haverá na terra homens e mulheres formosos como os filhos que eu te dou de novo. Por que Jó saiu mais forte? Porque ele não murmurou. Sabe por que nós fracassamos? Porque a primeira coisa que quando vem a luta, murmuramos, questionamos, reclamamos, paramos de vir na igreja, não vou mais no culto. Ei, você vindo ou não vindo, Deus continua sendo Deus. Se você com Deus já está passando um momento difícil, imagina se você abrir mão de Deus. O que vai ser de você, o que vai ser de mim? Deixa essa mensagem para mim e você hoje. Pensarmos de que forma estamos nos apresentando diante do Senhor. Os desafios que você está passando é para te tornar mais forte. Os desafios que eu estou passando é para me tornar mais forte. Eu estou passando coisas que eu nunca imaginei de passar na minha vida pessoal, saúde. Está me proibindo de fazer muita coisa, mas Deus continua sendo Deus. Dando a cura ou não dando, fazendo cirurgia ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Porque o maior Ele já fez, que foi me salvar, me resgatar da prisão. E hoje estou aqui, livres, para adorar e glorificar aquele que vive e reina para sempre. Satanás não deixa você ver o que Deus já fez na sua vida. De quantos livramentos e vitórias que Ele já te deu. Ele não deixa você ver isso. Você que tem enfrentado desafio, se coloca de pé. Você hoje vai sair daqui mais forte. Não por causa dos pastores, mas por causa da sua fé. Porque em meio aos desafios, as lutas, os problemas, você não desistiu. Satanás tentou até te parar, mas não conseguiu. Satanás tentou me parar, mas não conseguiu. Mesmo que eu continue caminhando, o meu pé desliza, mas eu vou voltar lá atrás de novo. Como Deus falou: Jacó, volta lá atrás e corrige o erro que você cometeu com seu irmão. Nem que eu volte lá atrás, para me começar tudo de novo, eu vou voltar.
Mas quando eu chegar no final da minha caminhada, eu quero ser chamado bem-aventurado. Eu quero que se cumpra Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Eu estou lutando para me vencer. Todos os dias nós lutamos para vencer. Cada dia que você acorda é uma oportunidade e uma vitória. Porque Deus está te dando a vida para você lutar. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer antes de começar a orar. Se Deus não tivesse um propósito na minha vida e na sua vida, preste atenção nisso, é muito sério. Se Deus não tivesse um propósito na minha vida e na sua vida, eu e você já estaria morto. Eu falo por mim mesmo. Eu já tomei uma enxadada na cabeça, a enxada ficou agarrada. Já tomei uma pedrada na fonte aqui, que tem a cicatriz para todo mundo ver na cabeça. Isso aqui desbeiçou. Satanás já tentou matar de tudo quanto é jeito. Já me mandou até para a prisão. Mas quando Deus tem um propósito, Ele vai aonde você estiver para te resgatar, para te salvar, para te transformar, para te colocar de pé, para mostrar para você que você é mais que vencedor. Derrotado é Satanás, porque nunca mais ele terá a oportunidade que você e eu estamos tendo hoje. Ele nos odeia por isso, porque se eu errar, Jesus me perdoa. Ele errou e nunca mais teve oportunidade. Qual é o seu desafio? Vem com ele na sua mão e deixa aqui no altar de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está na frente dessa tribuna. O altar está preparado aqui. No mundo espiritual, você vai trazer os desafios da sua vida e lançar no altar de Deus nessa noite. Se você crer, a sua história começa a mudar agora. Não vai ser amanhã, vai ser agora. Agora! Vai ser instantaneamente, como foi com o centurião, como foi com a mulher do fluxo de sangue. Você crê nisso?